Olá, meus irmãos, minhas irmãs, espero que todos estejam muitíssimo bem. Sou Isabela Morado, sacerdotisa da comunidade umbandista Caminhos da Paz em Olorum. Estamos aqui para dar por continuidade os nossos estudos umbandistas. Quem está chegando agora, vai e veja os nossos outros vídeos. Já estudamos um pouco sobre a história da Umbanda, que é importantíssimo para que a gente consiga compreender a Umbanda, pelo menos um pouquinho. E agora nós estamos estudando os elementos que são comuns a praticamente todos umbandistas, a todas as ritualísticas umbandistas. Estudamos sobre a roupa branca, sobre o calçado, sobre as nossas guias e suas consagrações, e hoje iremos falar sobre as velas. É importante que a gente compreenda de forma profunda todos os elementos que nós utilizamos dentro da nossa ritualística, para que não fique um pensamento muito superficial, para que a gente realmente compreenda na sua totalidade e que a gente tenha argumento quando alguém disser: nossa, mas vocês se utilizam isso para quê? A gente tem que compreender, isso é importante. E para nós também, para que a gente também compreenda a nossa ritualística na sua profundidade, para que a gente não venha a cair mais tarde na descrença. Sim, porque quem não tem um estudo mais profundo está à beira, sim, de cair na descrença, de muitas vezes falar: mas por que eu utilizo esse elemento mesmo? Ah, mas o guia mandou. Ah, mas por que eu tenho que me utilizar? Eu tenho que me utilizar porque este elemento vai me trazer este benefício por causa disso e daquilo. É preciso a gente compreender toda a alquimia, toda a magia, toda a manifestação por trás de cada elemento. Isso é muito importante. E hoje nós iremos falar sobre a vela, que é algo comum a todos os umbandistas. E é algo que é utilizado em inúmeras religiões, inúmeras ritualísticas, e é muito utilizada na magia natural. Bom, desde que o homem se deparou com o fogo, ele tem o divinizado, né? A gente encontra em inúmeras religiões essa divinação. Moisés não escutou Deus ali naquela chama entre as sarças, né? Sarças, enfim, me desculpa a nomenclatura se estiver errado, mas enfim, aquele fogo, né? A gente fala sobre o Espírito Santo como um fogo. Não é assim que João Batista dizia que ele batizaria com a água, mas viria aquele que batizaria com o fogo. O fogo tem este poder que nos aquece e que destrói. Ele tanto constrói como aquece, como também destrói. O fogo, ele tem um poder assim inenarrável. Veja o nosso sol, esse divino sol que nos aquece, mas que também consome. Bom, a gente relembrando aquela lenda, né, aquela mitologia grega do titã Prometeu, a gente vê que ali os deuses eram os grandes condutores do fogo. No Olimpo só que existia o fogo, e o fogo era propriedade exclusiva dos deuses. Aí Prometeu vai lá e distribui este fogo ao ser humano, ensina ao ser humano a utilizá-lo de forma correta. O ser humano dá aquele boom evolutivo devido ao fogo e os deuses ficam enfurecidos com Prometeu. E os humanos, em inúmeras mitologias, diz que nós humanos só nos tornamos realmente diferenciados da natureza depois que a gente aprendeu realmente a manipular o fogo. Isso é histórias mitológicas que tem inúmeras
religiões antigas, né? Diz que a gente só realmente nos diferenciamos das outras criações de Deus, dos deuses, né? Como eles assim se referiam, quando nós conseguimos realmente manipular o fogo. Mas enfim, o fogo sempre teve esta figura sagrada por sua energia luminosa, aquecedora e também consumidora e destrutiva, porque a destruição, ela também é uma lei divina, mas na verdade eu diria nem destruição, eu diria transformação, porque de uma destruição vem outras formas a emergir e o fogo tem este poder de consumir e transformar. Ele pega, por exemplo, um ferro e o transforma em um elemento capaz de ser útil à nossa sociedade. Nós evoluímos muito com o fogo. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre a vela. Esta vela que a gente se utiliza hoje, ela surgiu em meados de 1850, sim, 1850, porque ela era feita de uma outra forma, mas enfim, com a descoberta da cera, dali, devido ao petróleo, etc e tal, surgiu esta vela que nós nos utilizamos hoje, porque antes desta era feita com a gordura animal, e aí tinha um cheiro que não era tão bom, depois veio a cera da abelha, mas que eram tudo muito cara. Aí veio essa cerinha que a gente tem hoje, que se tornou mais barata, mais popular, que não está tão barata assim, né? Vocês já viram o valor do quilo da vela, tá pela hora da morte, mas enfim, hoje nós temos ainda um pouco mais de acesso. E isso daqui se tornou um condutor das nossas chamas diante do trabalho que nós realizamos magisticamente, porque a vela, ela facilita este trabalho dessa condução energética ígnea, energética do fogo. Ela nos ajuda, é a evolução, né? Tudo evolui. A magia também evolui, graças a Deus, porque nós podemos sim, principalmente nós umbandistas, nós podemos fazer um ritual em volta de uma fogueira. E é muito benéfico, seja num trabalho de nosso pai Xangô, seja num trabalho de nossa mãe Oroiná, seja num trabalho cigano, né? É muito realizador fazer um trabalho espiritual em volta de uma fogueira. É muito bom, traz toda uma energia à egrégora da sua casa, ao corpo mediúnico, tem toda uma queima de energias negativas, tem toda uma energia ígnea a lhe envolver, a lhe aquecer, a lhe encher de energias calorosas capazes de nos reerguer. É muito realizador. Mas a vela nos facilita muito neste sentido. Ou não é verdade que nós temos ela sobre os nossos altares, é assim que a gente firma os nossos guias, assim que a gente fortalece os nossos assentamentos, enfim, é muito comum em todos os nossos rituais. E é interessante que ela também representa os quatro elementos, né? O pavio representa a terra, a cera derretida, a água, a chama, o fogo, né? A chama, o fogo, e o que alimenta esta chama é o ar, né? Então nós temos aqui os quatro elementos. Quando a gente acende uma vela, a gente ativa automaticamente também estes quatro elementos. Mas basta a gente simplesmente acendê-la, colocar, ó, essa vela é verde, eu vou colocar para Oxóssi. Vou lá, coloquei para Oxóssi. Basta acender? Bom, intenção é tudo. Mas de boas intenções, como dizem, o inferno está cheio. Então, para uma boa mágica, para um bom ritual magístico religioso, é preciso ter toda uma ativação,
é preciso consagrar, afirmar esta vela para que ela seja força viva e condutora dos nossos desejos. Então vamos lá. Eu vou ensinar uma forma com qual eu me utilizo, vou ensinar uma forma da qual eu me utilizo, né? Eu geralmente acendo esta vela quando é para guias espirituais, caboclos, pretos velhos, baianos, enfim, quando são os guias espirituais, eu me utilizo, tanto os da direita quanto da esquerda, eu me utilizo da palavra afirmar. Eu afirmo a vela, eu afirmo, afirmativo de forma a afirmar, a conduzir de forma afirmando esta vela aos guias. Quando é orixá, eu a consagro, eu torno ela sagrada, luminosa. Ah, mas por que você consagra para o orixá e por que você afirma para o guia? Bom, o orixá, a gente sabe que é uma força divina, superior, que escapa muitas vezes à nossa compreensão. Quando eu digo esse orixá que escapa à nossa compreensão, é o orixá fatural, o orixá maior, que está acima, né, daqueles orixás que nos envolve mediunicamente dentro do centro. Este orixá que nos envolve dentro do centro é uma força natural, uma força da natureza, né? É um espírito natural, que não é um espírito humano. E aí, cada um tem a sua teoria sobre, mas não é sobre a aula de hoje. Isso não é da aula de hoje. Mas enfim, quando eu afirmo para o orixá, por mais que seja este orixá que me envolve dentro do centro, ali que me envolve mediunicamente, é uma força diferente, não humana. É uma força que escapa essa nossa compreensão e que está ligado a este orixá, tem ligação direta a este orixá fatoral, este orixá maior. Então eu consagro, porque é uma força divina. Quando é os nossos guias, é uma força ainda humana, espiritual, por mais que eles tenham toda uma evolução, ainda são forças espirituais que se humanizaram, que estiveram no nosso meio humano e que ainda tem esta ligação muito plena com as nossas paragens, com a nossa paragem terrena. Então eu afirmo, mas você faz da forma que você quiser. Estou apenas explicando o porquê de eu fazer isso. E aí eu acendi esta vela. Como é uma vela de verde, né? Está ali na vibração de Pai Oxóssi. Primeiro eu vou mostrar como eu faço quando eu consagro ao orixá Oxóssi. Eu acendo a vela, elevo acima da minha cabeça. Por que que eu faço isso? Nós sabemos que nós temos todo o nosso campo, né, energético, magnético, nossa aura. Nós temos todos os nossos corpos espirituais. E é acima do nosso chakra coronário que está assentado todas as nossas forças sagradas e divinas. Então, quando eu elevo, eu entro neste campo vibratório, energético, sagrado. Então, eu gosto de elevar. Aí eu digo assim, consagro esta vela primeiramente a Deus. E com a sua divina força, consagro esta vela a meu Pai Oxóssi, ao Oxóssi maior, Oxóssi fatoral, ao meu Oxóssi pessoal, rogando força, equilíbrio e luz. Imanto, dou aquela respirada. Por que que eu respiro? Por que que eu imanto? Para trazer toda essa energia ao meu espírito. E após fazer isso, eu faço os meus pedidos e coloco ali, faço meus agradecimentos, porque precisamos ser gratos, faço os meus louvores e coloco ali e deixo queimar. Por que eu falo Oxóssi maior, Oxóssi fatoral e depois me refiro ao meu Oxóssi pessoal? Por quê? Porque Oxóssi maior, Oxóssi fatoral é esse que eu disse, né? São as virtudes de Deus, no caso de Pai Oxóssi é a virtude do conhecimento, dentre outras, né? Mas em especial a virtude do conhecimento, da expansão divina.
Então, é esta força que eu me conecto primeiro, né, ao maioral, ao fatoral, e depois ao meu pessoal, aquele Oxóssi que me guia nesta encarnação, a este espírito natural, a esta força natural que me envolve ali no terreiro, me envolve ali no centro do transe mediúnico. E nesta casa, pelo menos na nossa casa, e em tantas outras casas, nós trabalhamos com todos os orixás, independente se eles fazem parte da minha frente, né, do meu orixá de frente, ou adjunto, de juntó. Nós trabalhamos com todos, porque nós acreditamos aqui que somos filhos de todos os orixás e que em cada encarnação é trocado o orixá de frente e adjunto, exatamente para nos despertar em suas qualidades. Porque a cada encarnação a gente vai precisar de uma força específica, de uma energia específica. Por isso a gente reencarna com essas forças à nossa frente, a nosso adjunto, né? Mas nós também temos o nosso orixá ancestral. Esse orixá ancestral, ele geralmente não muda. Ele está dentro de nós desde que nós saímos de Deus. Mas isso também é papo para uma outra aula, uma outra conversa. Para a gente não perder o fio da meada, vamos voltar. Então, por que eu digo meu Oxóssi pessoal? Porque eu vou me referir àquele Oxóssi que me ampara e me envolve dentro do terreiro. Eu sou filha de Oxóssi, então eu posso sim dizer meu Oxóssi pessoal. Mas, se você não é filho de Oxóssi, você pode também dizer seu Oxóssi pessoal? Pode, desde que sua casa trabalhe dessa maneira. Desde que a sua casa trabalhe com todos os orixás. Aqui a gente incorpora, todo mundo incorpora o Rum, aqui todo mundo incorpora Yansan, Oxóssi, enfim, a gente incorpora todos os orixás contidos ali nas 7 linhas. Porque a gente acredita que cada um traz uma vibração específica e a gente necessita de todas estas vibrações. Então, quando se toca para um certo orixá, todos os médiuns incorporam aquele orixá. E isso é muito comum a inúmeras casas, como também não é comum a certas casas. Tem certas casas que só permite você trabalhar com o orixá que está de frente e adjunto. E tudo bem, não estamos aqui criticando, é uma questão de doutrina. Então, se você for acender esta vela e consagrar ao orixá, se você precisa da energia do Pai Oxóssi e na sua casa você não é filha de Oxóssi, mas você tem a permissão de incorporar, você pode fazer como eu fiz. Consagra ao Oxóssi maior, ao Oxóssi fatoral, e depois consagra ao seu Oxóssi pessoal. Se na sua casa não é permitido você incorporar Oxóssi, sendo que você não é filho dele, então apenas consagra ao Oxóssi maior, ao Oxóssi fatoral, pedindo as energias que ele precisa, que ele contém e que você precisa. Tudo bem, tudo numa boa. E quando é para o guia, vamos aproveitar que esta vela é uma vela verde e é comum a todos os caboclos, né? Então a gente eleva, acende, eleva no alto da cabeça também e afirma essa vela a Deus, nosso Pai, na sua força divina. Afirma essa vela ao meu caboclo, a seu mata-virgem. E manta, puxa essa energia do seu mata-virgem e faz os seus pedidos, não é? Agora, por que eu primeiro ofereço a Deus? Porque Deus é a força de tudo e de todos, é o Pai Criador de tudo e de todos, então eu gosto de primeiro oferecer a Deus, né, nosso Pai Maior, Olorum, Zambi, Tupã, e depois sim eu consagro o firmo na força do orixá ou na força do guia. E agora a gente está falando, né, sobre o verde de Pai Oxóssi. Mas, e é comum, né, o verde é muito comum ser de Oxóssi na Umbanda, né, muda-se um pouco no Candomblé, que no Candomblé Oxóssi também se utiliza do azul claro. Ah, mas na minha casa o meu Oxóssi pede uma outra cor. Qual cor então é a certa? Bom, gente, nós precisamos lembrar que todos os orixás contêm
todas as cores, porque Orixá é uma fonte divina, manifesta de Deus, e eles contêm, sim, todas as qualidades divinas, mas dentro de um padrão específico. Por exemplo, se Oxóssi é a manifestação da expansão e do conhecimento divino, ele sempre vai manifestar esta qualidade, mas em todos os sentidos da vida. Parece difícil? Pode ser um pouquinho, mas, por exemplo, Oxóssi pode ser a expansão também da justiça. Oxóssi também pode ser o conhecimento manifesto da justiça. E qual é o orixá que manifesta de forma plena a justiça? Pai Xangô. Aí a gente já vê um cruzamento, uma ligação, porque os orixás, eles se entrecruzam, eles se ligam, todas as potências de Deus se ligam, estão ligados. A física quântica já nos mostra que todos estamos ligados. E as qualidades de Deus também, os sagrados orixás também estão ligados nesta força. Cada um com a sua qualidade, mas também compartilhando da qualidade do outro orixá. Então, quando existe essa ligação da expansão que está na qualidade de Oxóssi com a justiça que está na qualidade de Xangô, há um cruzamento não apenas de força, mas também de cores. E aí, o seu Oxóssi, que está muito ligado a esta qualidade de Xangô, pode ter uma cor diferente, pode ter uma cor do verde junto com o vermelho ali, né, que já dá uma outra cor, pode estar ali junto com o marrom, porque há Xangôs que se manifestam na qualidade do vermelho e há Xangôs que se manifestam na qualidade do marrom, e assim sucessivamente com inúmeros orixás. Nós vamos entender isso quando a gente estudar um pouco mais cada orixá, suas qualidades e variações e ligações, né? Ligações. Mas eu não quero me estender muito sobre este assunto, porque hoje, na verdade, a aula é sobre a vela. Mas eu quero deixar claro que não importa a cor que você se utilize para tal orixá. O importante é a intenção. Claro que, então é a intenção, eu vou pegar uma vela vermelha e vou acender para Oxóssi. Não é bem assim. Tudo vai depender da qualidade que está manifestando o seu orixá. E a gente precisa saber disso. Na dúvida, se utilize da cor que é dominante, o verde. Não vamos inventar nada. Não vamos sair daqui inventando, né? Eu senti no meu coração. Bom, se certifique. Pergunte aos guias, para que a gente não saia patinando, né, a esmo por aí. E a vela, quando a gente ativa, quando a gente consagra, quando a gente traz toda a nossa energia mental junto ao poder ígneo, poder do fogo, do poder também elóico, do poder do ar que vai ser manifestado, como o poder da terra e da água, enfim, quando a gente traz o nosso magnetismo mental, emocional, da vontade, junto a toda esta força, a gente cria um campo magnético poderosíssimo que vai criar uma condução luminosa e vai chegar aos planos naturais, espirituais e divinos, levando uma mensagem, a mensagem do nosso desejo, da nossa vontade. E esta mensagem, junto a esta condução, vai ressoar nas telas vibratórias universais. E ali vai começar a ser desencadeado todo um processo em nosso benefício, em benefício do nosso desejo.
claro que ele vai ser atendido conforme a justiça divina. Não é? Não é tudo que a gente pede que a gente alcança ou não alcança da forma que a gente gostaria. Mas tenhamos uma certeza, algo irá acontecer. Porque quando a gente faz essa ativação, toda uma energia é ativada em nosso benefício. Um amigo me pediu para que eu pudesse auxiliá-lo de como acender uma vela, enfim, ele estava precisando muito. Eu disse, bom, acenda uma vela ao seu anjo da guarda, não tem erro. Porque também tem aquela questão, né? Posso acender vela em casa, não posso acender vela em casa? Bom, se você está ligado a uma casa religiosa, umbandista, que tem o ritual da vela, da ativação de vela, por mais que você seja apenas frequentador, porque as pessoas têm essa ilusão de que só por ser frequentador não faz parte da casa. E muitas vezes os sacerdotes das casas umbandistas também não mostram isso aos frequentadores, que eles também fazem parte da casa. E fazem, não apenas aqueles que trabalham, mas aqueles que frequentam fazem parte e estão ligados à egrégora da casa que eles frequentam. Claro que aqui eu estou falando daqueles que realmente frequentam aquela casa, sabe? Que estão sempre, todas as semanas, ali tomando paz, que estão ligados àquela casa. Não aqueles que ficam pulando de galho em galho. Sabe? Hoje eu estou no terreiro, amanhã eu estou no terreiro. Sabe? Aqueles papa, passe, papa, casa, que estão cada hora pulando de galho em galho. Não estou dizendo estes. Eu estou dizendo aquele que está realmente toda semana ligados a uma casa, eles fazem automaticamente parte da egrégora daquela casa. Então, quando eles fazem parte dessa egrégora, eles têm todo um respaldo magístico religioso para sim acenderem velas na sua casa. Por quê? Porque estão fazendo parte de um ritual que se utiliza, de uma casa que tem um ritual que se utiliza deste mecanismo. Então, principalmente aqui na nossa casa, a gente faz um trabalho de retificação dos lares, de purificação dos lares. Então, toda semana, todos aqueles que trabalham na nossa casa, que frequentam nossa casa, recebem uma energia, que nós temos todo um trabalho específico, recebem uma energia daqui em seus lares. Forma-se uma ligação. Então esses lares estão protegidos, amparados. Aqui a gente também recomenda aos nossos frequentadores a fazerem o culto de Olorum no lar, que é um trabalho que também nós iremos conversar em outras aulas. Mas enfim, tem toda uma ligação desta casa com a casa deles. Neste caso todo de amparo e de auxílio, os nossos frequentadores, como outros frequentadores de outras casas que têm este mesmo respaldo, podem sim acender sem temer as velas nas suas casas. Seja para o seu anjo da guarda, seja às vezes para um guia específico. Muitas vezes os nossos guias pedem para que eles acendem em casa, e quando os guias pedem para acender em casa, esta vela já vai com todo um respaldo que não permite que outras forças negativas venham de encontro à chama desta vela, porque a chama tem este magnetismo atrator, que muitas vezes vai atrair forças que não são tão felizes e luminosas. E se sua casa não tiver um respaldo, uma proteção precisa, essas forças podem perturbá-la. Por isso que só acenda na sua casa se você tiver este respaldo, ou se algum guia te pediu. E aí este meu amigo estava precisando muito, né, de um amparo, de um auxílio, e aí eu falei para ele acender, né, esta vela, e aí para o anjo da guarda, porque não tem erro, né, e ele acendeu esta vela.
e ele não tem muita sensibilidade. Bom, tem sim uma certa sensibilidade mediúnica, mas não tão ampla. E aí ele relatou para mim que ele acendeu aquela vela para o anjo da guarda e foi dormir, e ele acordou com um clarão assim gigante. E quando ele olhou, a impressão que ele tinha é que estava tudo pegando fogo em volta daquela vela. Ele se assustou e levantou. Nisso a vela já estava no seu final, terminando ali o pavio. E terminou, apagou, só que o clarão continuou. E ele via que aquele clarão fazia um caminho luminoso, né? Fazia um rajado de luz. E ele ficou impressionado. E ele mandou mensagem logo pela manhã perguntando o que seria aquilo. Porque ele não é muito afeito a estas situações. E eu expliquei, eu falei, bom, o que você viu nada mais foi do que a parte energética, magnética, espiritual da condução da vela física. Porque diante deste elemento físico é ativado toda uma energia espiritual. Nós já estudamos que tudo tem o seu magnetismo. Toda matéria tem o seu magnetismo próprio. E quando a gente ativa junto ao nosso mental, a gente transforma certos elementos em instrumentos poderosíssimos, que cria realmente essas expansões magnéticas, energéticas e espirituais, cria esses rajados de luz, cria essas forças, essas expansões, tanto horizontais quanto verticais. Sim, porque a vela ela também tem uma vibração horizontal como vertical e vai se expandindo, não é? Vai se expandindo. Quando o pedido é luminoso, né? Ele geralmente é mais vertical. Quando não é, ele é mais horizontal. Isso não quer dizer que as vibrações horizontais também sejam negativas, não é isso. Mas enfim, também vamos estudar sobre em outras aulas. E cada cor, não se engane, como eu disse que toda matéria tem uma vibração própria, as cores contidas na parafina também têm uma vibração muito própria. O verde tem o seu padrão magnético, como o vermelho tem o seu, como o preto tem o seu. A gente, principalmente aqui na casa, eu vou confessar algo nosso aqui, antes, né? Bem antes, porque a nossa casa ela tem quase 40 anos. E na ideia dos nossos antigos, né? Ele achava que a vela preta era algo muito pesado, que negativo também. E quantos umbandistas ainda acham isso, né? O Exu usa preto porque Exu é ruim, né? Infelizmente tem essa ideia e não é bem assim. E quem é de magia natural sabe que não. O preto tem um magnetismo maravilhoso de banimento, de libertação, de defesa, de proteção e segurança. Eu adoro vela preta. Adoro! Ela é muito benéfica, desde que bem utilizada. Então, cada cor tem um padrão vibratório, uma energia vibratória. Mas na dúvida ou na falta, se utilize da vela branca. Nós já estudamos também sobre o branco, né? Seu magnetismo, todas as cores que ele contém, toda a sua luminosidade. Nós estudamos quando a gente estudou sobre a cor branca, né? Da roupa branca que a gente utiliza na Umbanda. Se você deixou de assistir, corre lá e assista. Bom, é basicamente isso. Se eu me esqueci de algo, a gente retoma na próxima aula. Se alguém tiver alguma dúvida, me mande. Mandar uma dúvida, sim, sobre a questão de cada guia que está ligado a certo orixá e se eles podem estar ligados a outros. Bom, estudaremos isso mais para frente. Por exemplo, o verde, ele representa todos os caboclos. E a gente sabe que Pai Oxóssi, né, é o orixá que conduz os caboclos. Mas há caboclos de todos os orixás. Então, por exemplo, minha mãe trabalha com o seu tucunaré, que é um caboclo que se apresenta, pelo menos o dela, como de Iemanjá.
Então eu poderia sim acender uma vela azul para ele, mas melhor ainda, eu poderia acender para ele uma vela verde junto a uma vela azul, porque aí representa todo este magnetismo no qual ele está vinculado, Caboclo Oxóssi, porém ligado às forças de Iemanjá. Mas iremos falar sobre isso e estudar sobre isso em momento adequado. Por hoje é só. Muito obrigada. Quem gostou, compartilhe nossos estudos, se inscreva no nosso canal para que a gente consiga levar essa mensagem para muito mais irmãos nossos. Muito obrigada, desculpa qualquer erro linguístico, né, que a gente sempre erra, enfim, né, não sou tão afeita quanto eu gostaria as questões gramaticais, mas a gente se esforça para fazer melhor. Muita luz, muita paz a todos.